Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP e apoio do Instituto de Estudos Avançados, o IEA da USP. Acesse o nosso canal youtube.com/farofacrítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E também acesse os nossos programas no formato podcast na plataforma Spotify. E também visite nossa página no Facebook, facebook.com/canal Farofa Crítica, onde você pode interagir com a nossa produção e, inclusive, sugerir temas, convidados para serem entrevistados aqui no nosso programa. Avise os amigos, familiares, colegas, para todos fazerem parte dessa grande comunidade do canal Farofa Crítica. E o Farofa Crítica de hoje recebe Jobana Moya, imigrante boliviana humanista, ativista pela não violência ativa e a não discriminação, mediadora intercultural, membro fundadora da equipe de base WARMS, Convergência das Culturas. Jobana, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Explica para a gente um pouquinho, o que é, a equipe de base WARMS, Convergência das Culturas, que é esse projeto aí que você participa. Eu entrei no site, tem uma marcha mundial pela paz e pela não violência. Fala um pouquinho para a gente o que vocês fazem nessa organização. Bom dia, muito obrigada pelo convite, pelo espaço, Então, nossa equipe de base é um coletivo conformado por mulheres imigrantes de diferentes países, e promovemos a não violência ativa e não discriminação. E nossa equipe de base faz parte do organismo internacional Convergência das Culturas do Movimento Humanista. Não somos ONG, não somos voluntários. A proposta que se tem é a transformação pessoal e simultânea, E a partir da não violência ativa, que é uma metodologia, que tem uma forma de actuar no mundo, promover transformações pessoais à medida que fazemos coisas no mundo, como ativistas, para cambiar situações que achamos que tem que cambiar. Temos o ser humano como valor central, entendendo que quando falamos isso, estamos incluindo também a natureza, todo o que está em relação conosco, depois vamos denunciando também o armamentismo, temos ações diretas, o movimento humanista nasce na Argentina, el 4 de maio de 1969, com o pensador argentino Mário Rodrigues Cobo Silo, e nosso equipe de base aqui em São Paulo, porque nós estamos em São Paulo, principalmente luta por dar visibilidade com um corte de gênero, e interseccionalidade também à migração. Então, acho que nosso coletivo foi pioneiro em organizar eventos onde as mulheres migrantes fôssemos, digamos, ocupáramos um lugar de fala, porque até então dependíamos muito de que a academia ou ONGs organizassem eventos e às vezes nos deram um minuto para falar. Então entendíamos que como autoras também políticas, nós tínhamos que criar nossos próprios espaços para criar essa paridade, e essa futura complementação. Nossa primeira bandeira como coletivo foi a violência obstétrica, lutando para que se respeitem nossos saberes tradicionais, nossas práticas culturais, no parto, no pós-parto, durante a gravidez, denunciar a violência obstétrica por um tema de xenofobia, discriminação racial e de classe também, contra as mulheres imigrantes na cidade de São Paulo. Uma grande conquista que tivemos, por exemplo, foi que se devolva a placenta às mulheres, que assim queiram, e isso inclui também, acho que para as companheiras brasileiras também foi algo interessante. Lutamos por umas casas de parto,
Falamos também que a humanização do parto não pode ser uma luta elitista, tem que estar no SUS, defendemos o SUS. Também denunciamos, não, a discriminação que existe com os filhos e filhas de imigrantes nas escolas, as dificuldades que se tem na inserção da sociedade. Denunciamos e lutamos contra a criminalização da migração no mundo. Lutamos também porque tenhamos uma cidadania plena em Brasil, por exemplo, acesso aos direitos políticos. Temos frentes de acción, tenemos un grupo de música, La Quita Sin Chihuarmis, que es un estilo de música andina que viene de Chile, más que también ven, que es algo más urbano, más ven de los sicos que están en varios países de América, y somos también como productoras culturales, si quieres, porque entendemos que la cultura es muy importante para criar vínculos. Muitas vezes as pessoas têm mais sensibilidade por contato com a cultura que por entender demandas específicas. Criamos espaços de acolhimento para as mulheres imigrantes, para filhos e filhas. E, claro, participamos fortemente com as companheiras brasileiras por demandas que, como mulheres, também nos tocam. Então, vamos fazendo várias coisas, não? Produzimos actividades sempre gratuitas, todo lo que fazemos é gratuito, com parceria com outros coletivos, temos um canal de YouTube, temos várias redes sociais. É muita coisa mesmo, né? Você apontou agora que essa questão de gênero, né, é o elemento central aí nas ações que vocês realizam aqui em São Paulo. Entre os imigrantes, né, no Brasil, né, imigrantes no Brasil, como é que é a percentual? A maior parte são mulheres? Como é que é a situação da mulher imigrante no Brasil? Eu acho que não tem um dado, uma cifra exata para te dar, né? Porque tem muitas pessoas que estão também com status irregular, né? Por a burocracia que se tem para regularizar a situação no país. Mas nós creemos que proporcionalmente talvez se tenha uma quantidade maior, mais grande de mulheres, não? Porque são as mulheres nas regiões que vão migrando também para poder dar um sustento a seus filhos, a suas famílias, muitas mães solo, ou inclusive mulheres de famílias conformadas, não? Deixam o esposo com os filhos. Então, em geral, porque também as mulheres mais facilmente têm um emprego, digamos, no serviço doméstico, serviço de cuidado, não? Então, acho que sim tem como uma maior proporção de mulheres. E a situação delas, né, nessa situação da imigração, como é que é? Né, você falou da violência obstétrica, né, as violências de gênero. Como é que é a situação dessa mulher imigrante em relação a essa situação, essa questão complicada da violência de gênero aqui no Brasil? Bom, acho que é importante não partir, por exemplo, da violência de gênero que existe no mundo, mas quando você é imigrante e racializada, não? Porque é muito diferente a experiência de uma mulher branca imigrante que não é pobre, não? Tem uma experiência, mas também vai sofrer, não? Alguns tipos de discriminação e xenofobia, mas é diferente a de uma mulher que vem de uma nação originária indígena, a de uma mulher negra, uma mulher pobre, não? Inclusive como chega no Brasil, onde vai ficar, os espaços de trabalho que tem, tomando em conta que no Brasil não reconhece os títulos dos imigrantes e é difícil, não? Fazer essa convalidação, digamos, de títulos. Então, você também tem mulheres que são profissionais, mas que aqui no Brasil terminam fazendo trabalhos muito mal pagos, precários, que vulneram seus direitos, não? Também estão à mercê da violência sexual, não somente violência doméstica ou física, né? Então, acho que é preocupante, primeiro, que não se pense no mundo, acho, não somente no Brasil, em regularizar a situação, porque se você é mulher imigrante, sem status irregular, sofre algum tipo de violência, as mulheres não vão a denunciar na polícia, porque têm medo de ser deportadas, aunque isso na prática talvez não chegue a acontecer, mas você não está regularizada, já deixa as pessoas muito fragilizadas, né? Sem acesso, inclusive, a direitos sociais. Então, nesta pandemia temos visto mulheres mais solo,
con estatus irregular, que no consiguieron el auxilio emergencial, que no consiguen otro tipo de asistencia social porque están irregulares, ¿no? Con el estatuto irregular. Então, nós fizemos, por exemplo, uma campanha e entregamos cestas, entregamos fraldas, mas também os coletivos têm um limite na ajuda que podem dar, não? Inclusive, os casos de violência que se acompanham, você nem pode levar à polícia. Muitos casos ficam impunes, ficam escondidos, por justamente esse tema do status irregular. Certo. Uma coisa assim que eu até queria que você comentasse um pouquinho. É evidente que quando a gente fala de imigração, existem condições desiguais, né, dos imigrantes, né? Até por conta desse pensamento racista, elitista presente nas autoridades brasileiras. Uma coisa é o acolhimento de imigrantes de países europeus, países centrais, né? Muitos deles, inclusive, vêm aqui para gerenciar os negócios, né, as empresas. A economia brasileira é totalmente dependente, né, do capital transnacional, então isso é uma coisa. E a outra coisa, né, são os imigrantes latino-americanos, né, africanos, pessoas que vêm em busca de uma vida melhor, né, países aí que estão na periferia do capitalismo. Tá? Como é que você enxerga isso, né? Essa relação, por exemplo, do tratamento do Estado brasileiro, das instituições brasileiras em relação a essa imigração, né? Há uma diferença, né? E é evidente que você se depara com situações muito objetivas de preconceito, discriminação, né? De má vontade, inclusive, das autoridades, né? Como é que a organização, o ARMES, trabalha com isso, né? Como é que você, na sua experiência, trabalha com isso também? Trata disso. Obrigada, super pertinente essa pergunta. Eu acho que vejo distintos planos, não? Um primeiro plano é que temos que reconhecer que o Brasil olha muito para a Europa e Estados Unidos. Não tem dificuldade em se reconhecer latino-americano e podem haver vários motivos para isso. Então, inclusive na formação acadêmica, você vai ver como as malhas curriculares apuntam muito a estudar coisas clássicas europeias ou norte-americanas, pero no tanto a pensadores, ¿no? Intelectuales latino-americanos. Coloco por que isso? Porque quando você constrói políticas públicas, quem vai construir essa política pública? Esse profissional que ha sido formado com essa mirada eurocêntrica ou vendo os Estados Unidos como modelos a replicar e que, infelizmente, muito pouco, com sorte, consigue ver, não sei, também intelectuais africanos ou asiáticos ou latino-americanos. Então, se tenta reproduzir políticas, talvez, muitas vezes, que não representam a pluriculturalidade que existe na Latinoamérica. Por mais que eu acho que o Brasil, em políticas públicas e direitos humanos, encabeça, não, em Latinoamérica. É muito avançado o que se tem aqui. Mas isso como repercute também na prática de implementação. Repercute de uma forma que em Latinoamérica e África talvez também temos essa coisa colonialista muito forte, não? Que vai traspassando vários segmentos, várias instituições, e entre elas a polícia. Temos um contexto de ditadura em nossa região, ¿no? Entonces, por ejemplo, no Brasil, a Policía Federal es la encargada de hacer ese proceso de regularización de los inmigrantes, porque ven desde ese lugar securitista, donde el extranjero era alguien perigoso. Entonces, por ejemplo, una pauta do movimiento migrante es que sea una organización civil la que hace, que no sea más la policía, ¿no? Porque aunque la ley de migración tenha mudado con todos los vetos que Temer, ¿no? fez e melhorou de alguma forma, na prática a polícia e a polícia, por exemplo, de São Paulo, a população tem medo, né? Porque é uma polícia violenta, uma polícia que mata. Então você vai fazer papel de regularização e muitas vezes agora você nem lida com policial porque tem organizações terceirizadas, mas a prepotência é a mesma, não?
ya que esté un órgano de seguridad haciendo eso, ya implica também que as pessoas têm medo de ir. Eu mesma, quando eu vou, fico... Porque você não pode falar nada, não pode fazer nenhuma reclamação, que aí eles não fazem trâmite, ou pode passar qualquer coisa, não? Já me tocou ver muitas vezes certa prepotência. Então, por exemplo, para mim, isso é uma coisa direta disso que falava, não? De como formamos também, de onde estamos aprendendo, quais são as vertientes que se têm. Porque eso se refleja en la organización de la sociedad y de los organismos públicos. Entendemos que falta, por ejemplo, una formación continuada en los profesionales para que tengan ferramentas para lidar con la diversidad que la migración trae, porque el proceso migratorio no mundo é algo que está acontecendo, não vai parar de acontecer. E você, uma escola, um posto de saúde, vai lidar com imigrantes, com refugiados, e esse profissional, por uma parte, entendemos que se está sucateando, não, a educação, saúde no Brasil, profissionais mal pagos, e, además, que não tem ferramentas, que não se tem interesse em dar ferramentas a esses profissionais para lidar com imigrantes e refugiados. Não? Então, cito justamente educação e saúde, que são os lugares onde mais temos problemas, não? Mas não problemas somente porque há racismo claríssimo no Brasil. Esse é um tema que se fala muito pouco para mim, não? Ou que se reconhece muito pouco. Porque também uma coisa que nós como coletivo falamos é que os imigrantes e refugiados não trouxemos problemas. Visibilizamos os problemas que o Brasil já tinha e os países têm, como o racismo que se tem e a exclusão que se tem com afrodescendentes e indígenas. ¿No? Então, os que temos traços de nações indígenas somos super discriminados, pero também porque se tem uma discriminação e uma exclusão dos indígenas brasileiros, não? Então, acho que também começamos a questionar que não somente perpassa por nossos corpos ou nossa existência, sino que tem uma relação com problemas já que tem nesse território. Os mitos que se tem, não, como o mito de que o brasileiro recebe a todo mundo de braços abertos, que é um mito, não? Eu não conheço todo o Brasil, conheço São Paulo, e São Paulo é um crisol, né, de migração, de culturas, somente que acredito que falta avançar na interculturalidade. Somos diferentes culturas ocupando espaços de um território, mas muitas vezes não encontrando lugares onde construir esses vínculos, onde não se valoriza da mesma forma, não, essas coisas culturais, porque, por exemplo, se um imigrante fala inglês, então você vai dizer, como que chique, vou tentar falar, não, arriscar meu inglês. Mas se alguém fala espanhol ou fala outra língua, e se você é racializado, tipo, pessoas nem vão tentar, não? Fazer alguma coisa para comunicar-se com você. Então, é muito interessante isso que está colocando, né? Essa falta dos diálogos interculturais, né? Acho que esse é o grande problema, né, que nós temos aí. E eu queria até aproveitar um pouco esse gancho. O Brasil tem sofrido aí nos últimos tempos uma crise econômica muito forte, né? Por conta da aplicação do projeto neoliberal e várias outras coisas. E isso tem aumentado muito o desemprego, né? Ficou muito mais agora com a pandemia do coronavírus. E isso atinge fundamentalmente a população negra, a população mais pobre, né? Das periferias. E, em parte, isso, inclusive, tem facilitado um discurso mais xenófobo no Brasil, né? Por exemplo, nós observamos isso, nós já tivemos aqui especialistas que vieram no nosso programa falar sobre isso, um discurso xenófobo muito forte contra os haitianos, que é a população negra, né? Então, evidentemente, deveria até haver um contato maior, né? O Brasil é um país de maioria da população negra. Entretanto, houve um estranhamento muito forte com um discurso muito complicado, né? Que aqueles haitianos, os imigrantes, estariam retirando, né, as vagas de trabalho dos trabalhadores brasileiros, né? E numa situação de crise, desemprego, esse tipo de discurso aumenta. Como é que você tem observado isso, né? Nos últimos tempos,
Você tem percebido um aumento da xenofobia no Brasil? Há uma dificuldade, por exemplo, de um contato dos imigrantes, né, latino-americanos, indígenas, negros, por exemplo, com a população brasileira, população mais pobre, por exemplo, trabalhadora, que também, né, na sua maior parte é negra ou de origem indígena? Como é que é essa relação? É difícil? Olha, desde que no Brasil se tem esse novo projeto político, a discriminação, a xenofobia tem aumentado muito, né? Porque está sendo validado por instâncias oficiais, não, do governo brasileiro. Então, isso ha sido preocupante para nós, porque ha instaurado também um clima de medo, né, entre a comunidade imigrante e refugiada, por várias colocações que o representante do Brasil fez, né? E eu acho que também, quando falamos de trabalho, temos que pensar nos trabalhadores informais. O trabalho se ha precarizado muito no Brasil, muitos direitos trabalhistas se perderam, não? E essa precarização, essa diminuição do emprego formal, ha empurrado, não, mais brasileiros ao trabalho informal, onde é um campo também de disputa, digamos, com muitos imigrantes, refugiados, que por la situación irregular terminan trabajando, ¿no?, en el mercado informal. Mas também, historicamente, os imigrantes e refugiados têm sido utilizados por os governos como um chivo expiatório. Então, você sempre vai utilizar imigrantes e refugiados com fumaça, assim, para distrair a população, porque tem que haver um culpado, e o culpado é o estrangeiro, não? Porque também vem essa mirada, não, de securitismo novamente, e historicamente é muito utilizado e também foi, não agora. E claro, tem uma campanha também em redes sociais de fake news, não, de, por exemplo, falando que os imigrantes, quando chegamos, recebemos casa, recebemos um monte de coisas. Já me encontrei com pessoas, assim, literalmente xingando no metrô, os migrantes, falando que recebemos todo de graça, não? E é um mito que é alimentado, não, por personagens também, porque o imigrante não recebe nada, absolutamente nada, por mais que nós aportamos economicamente muito na movimentação econômica das cidades, somos uma mão de obra fazendo os trabalhos que os locais não querem fazer, né? Sempre somos pior pagados que os locais, mas se tem um imaginário de que se tem um montão de facilidades. E nesse sentido, levanto, não, o caso emblemático que aconteceu de matar uns companheiros de Angola, se não me engano, na periferia, por uma discussão sobre o auxílio emergencial. E também, por exemplo, de ter denúncias que companheiros imigrantes, refugiados negros estão sendo ameaçados, tendo que fugir, não, nas periferias de bairros, a outros bairros, porque fortemente se está lançando esta ideia de que se estão roubando empregos. Não se está roubando nada, não? E acho que falta que a mídia também faça um contraponto contra essas fake news, notícias tendenciosas que você vê, casos excepcionais que se tomam como regra para todos os migrantes e refugiados, que não são exceções assim contadas, não? E a regra é que não temos acesso a direitos básicos. A regra é que estamos super vulnerados por nossos direitos, excluídos, não, da sociedade, de direitos políticos, excluídos de uma cidadania plena. Giovana, aproveitando um pouco, né, que você é boliviana, essa semana teve eleições no seu país, né? Houve a vitória do... ainda não terminou a contagem oficial, mas tudo indica, né, a vitória do MAS, né, do candidato MAS, o Lúcio Arce. Como é que você enxerga, né, a situação da Bolívia? Ela pode se pacificar depois desse ano conturbado, após a saída do Evo Morales ano passado? Como é que você enxerga a situação atual no seu país? Olha, eu acho que você pode dar alguns panoramas. Você pode dar o panorama de que passe algo como na Argentina, não? Que deixem ele em paz, deixem ele governar,
bom, nem estão em paz, mas vão estar incomodando, mas ele vai conseguir, não, levar o governo, porque os golpistas perderam qualquer credibilidade, não ficou super demonstrado que não teve fraude no ano passado, porque igual ni a OEA nunca chegou a comprovar o que tanto defendeu que tinha tido fraude. Então, moralmente, eles não têm mais cacife na Bolívia, não? Tanto que, se você viu, a presidenta de facto Áñez e Carlos Mesa foram os primeiros a felicitar, não? Por a vitória que já vai ser em primeira volta. Pero hay también problemas estructurales, ¿no? Acho que va a haber, sí, una gobernabilidad. Lucho Arce es potable, digamos, ¿no? Es potable, digamos, también con las personas que estaban como en el centro, indecisas, que no cayeron en esa polaridad que los golpistas criaron, ¿no? De los que son los salvajes y los que somos los ciudadanos democráticos. Entonces, ese centro apoyó así en peso a Lucho Arce porque tal vez se identificaba. Mas eu acho que não só em Bolívia, sino em Latinoamérica e talvez os países que hemos sofrido processos coloniais, se iniciaram um processo não muito forte também quando Evo Morales entra no poder, que é a evidência da necessidade da descolonização. E o que isso implica? Por exemplo, estados plurinacionais. As repúblicas ainda deixam presas a los estados em uma mirada colonial de conformação de poder e privilégios. ¿No? Entonces, necesitamos migrar, digamos, transformar estas repúblicas que todavía tienen este trazo colonial en estados plurinacionais que reconheçam essa diversidade de povos que tem no território, né? E nesse sentido é algo que Bolívia está, ¿no? 14 anos nesse processo, depois de mais de 500 así de ser sometidos, y es difícil, ¿no? Porque las personas privilegiadas no quieren perder ese lugar. Los subalternos siempre tienen que ser subalternos, y en el caso los indígenas, que inclusive en la historia común, digamos, no se reconoce escravidão que se teve con los indígenas. No se fala disso, ¿no? Que en Bolivia serían los mitayos, los pongos, pero eran escravos. Então, temos muito por reconciliar nesse processo. Y en ese reconciliamiento también tenemos que cobrar una reparación de los estados, los países que, ¿no? invadieron y colonizaron de forma muy violenta, porque esa es una brecha de tensión muy grande que los fascistas, ultraderecha, saben utilizar para polarizar las personas. ¿No? Você acha que há risco dessa ultradireita na Bolívia, por exemplo, tentar impedir que o Lucho Arce governe tranquilamente? Você acha que os golpistas aceitarão passivamente essa derrota? Como é que você enxerga isso? Olha, eu estou bem desconfiada porque está muito fácil. Eu não tinha dúvida que ganharíamos assim, porque era claro isso para mim, não? Para os que estávamos acompanhando, não? Todo o que acontece era muito claro, né? Porque además o governo golpista roubou todo lo que podía robar, hizo todo lo que no debía hacer, bueno, fue pésimo. Mas, também lo que te falava, essa coisa moral, não tem mais essa moral. Todo esse papo furado de com a Bíblia, não seremos corruptos, eles tiraram todo por terra, né? Porém, temos um conflito na Bolívia, não? Que é o tema do separatismo, de alguma forma que a Media Luna tem. O Luiz Camacho representa isso, né? Claro, representa, isso é um projeto político também que eles têm. Então, eu acho que talvez de aí se vai vir algum tipo, sabes, de coisas. Tá. Igual tem grupos... O retorno do separatismo da Media Luna. Que não é algo resolvido, não que é algo de mais artificial e criado, porque esse separatismo não inclui a los povos originários nesse território. ¿No? Eles apagam incluso eso. E também tem os grupos paramilitares e parapoliciais que foram criados. Então, eu acho que quando o Lucho Arce entra, ele tem que, sim, fazer processos a estes grupos, porque eles sim são uma ameaça. Não uma ameaça. É uma questão importante, né? Você está apontando aí, né? Que você tem aí... Aliás, essa grande questão na América Latina, né? É necessário que
os governos populares, progressistas, quando assumem, né, olhem com carinho, né, essas forças paramilitares, né, que elas de fato têm sido a principal forma aí de golpismo, né? Isso em toda a América Latina. No Brasil está acontecendo isso também. É realmente uma questão muito importante, né? Bom, Giovana, espero, né, que dê certo, né, que o Lúcio Arce faça um bom governo, né? Eu já fui para a Bolívia várias vezes, né? Adorei, né? Acho maravilhoso aquele país, né? Foi muito bem acolhido. Participei da Feira do Livro, né? Isso ainda no governo Morales, né? Dei um curso de Direitos Humanos e Diversidade Cultural lá na Universidade de San Andrés, né? Então, me encanta muito, né? Então, gostaria muito de retornar a La Paz, né? Então, espero que a situação ali, né, vai, com certeza, né, o sol vai nascer de novo ali, né? Mas nós estamos encerrando o nosso programa. Eu sempre peço para os convidados fazerem um merchan no final, uma propaganda do bem aí, né? Então, fala um pouquinho da Warmes, né? Quem quiser conhecer a organização, né, qual é o site dela, tal. Fala um pouquinho para a gente, quem quiser te encontrar, conhecer os projetos da Warmes, como é que faz? Vocês estão no Facebook e tudo isso? Pode procurar no Facebook como Equipe de Base Warmes. Warmes significa mulher, não? Warmicuna seria mulheres, mas Warmes é mais coloquial, não? Então procura a Equipe de Base Warmes, Convergência das Culturas. Estamos no Facebook, em Instagram, em YouTube, estamos em Twitter, estamos no Spotify. Então vocês vão poder encontrar as atividades. Les propongo que abran sus mentes y corazones para conocer nuevas culturas, entender que todos los que estamos en ese territorio tenemos que luchar juntos, ¿no? Por conseguir igualdad de condiciones y oportunidades para todos, para salir de ¿no? De esa pegada que ahora parece que tiene la violencia, la discriminación, la xenofobia, y que tal vez si pueden y quieren fusen en los materiales que tenemos sobre la metodología de la no violencia activa, que es una propuesta también, ¿no? Una propuesta desde lo que nace, desde lo que protege la vida, de lo que valoriza la vida, dar una respuesta a lo que está acontecendo agora no mundo também. Ok, então quem quiser conhecer mais, está aí, né? O Warmes, né? O site www.warmes.org. Aí pode conhecer os projetos, né, que estão sendo desenvolvidos aí por mulheres imigrantes, né, em prol de um mundo mais justo, um mundo melhor. Giovana, muito obrigado por ter aceito nosso convite pela entrevista, né? Você está convidada para outras participações, né? E muito sucesso aí nos projetos que você e a equipe aí do Warmes tem realizado. Tá? Muito obrigado mesmo. Obrigada e parabéns pelo espaço, que acho que é super importante no momento onde se precisa, não, esta mirada crítica, esta discussão crítica de lo que acontece no mundo. Muito obrigado. Bom, estamos encerrando mais um Farofa Crítica, que hoje recebeu Giovana Moya, imigrante boliviana, militante humanista, ativista pela não violência e da organização Equipe de Base Warmes, Convergência das Culturas. Acesse o nosso canal www.youtube.com/farofacrítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E também acesse os nossos programas na plataforma Spotify no formato podcast. E para encerrar, eu digo, a esperança não murcha, ela não cansa. Também como ela, não sucumbe à crença. Vão seus sonhos às asas da descrença. Voltam sonhos nas asas da esperança. Augusto dos Anjos.